Prisões de segurança máxima não falham. Elas não esquecem, elas não cochilam, elas não desligam, ou pelo menos era assim que deveria ser. Mas naquela madrugada de 10 de agosto de 2019, tudo falhou. Não uma coisa, tudo. Jeffrey Epstein estava sob custódia federal. Era o prisioneiro mais valioso e mais perigoso dos Estados Unidos naquele momento. Ele não era apenas um réu. Ele era uma bomba relógio. E horas depois, estava morto. Oficialmente, suicídio. Mas o que aconteceu naquela cela não parece suicídio. Parece encerramento. O homem que não deveria existir. Epstein era um paradoxo ambulante, sem empresa global, sem invenção revolucionária, sem carreira política. Mesmo assim, frequentava os círculos mais exclusivos do planeta. Presidentes, bilionários, cientistas premiados, membros da realeza. Como? Essa pergunta nunca teve resposta clara. Ele apareceu na elite mundial como um fantasma que já estava sentado à mesa quando todos chegaram. Rico, influente, intocável, e ninguém sabia exatamente o porquê. Não era apenas amizade, era proximidade. Fotos, voos registrados, eventos privados. A famosa lista de voos tornou-se símbolo de algo maior. Pessoas poderosas visitando a sua ilha privada no Caribe. Little St. James, um nome leve demais para o peso do que viria à tona. Ali, segundo acusações, menores eram recrutadas, abusadas, silenciadas. Isso não era escândalo social, era estrutura. Em 2008, Epstein já havia sido acusado de crimes graves. Qualquer cidadão comum teria sido esmagado pelo sistema, mas ele conseguiu um acordo. Um acordo que especialistas classificaram como extraordinariamente brando. Prisão parcial, liberdade diária, registro como agressor sexual, mas a fortuna estava intacta. Foi ali que muitos perceberam. Ele não estava sozinho. Alguém o protegia, ou algo maior o blindava. E então chegamos em 2019. Quando ele foi preso novamente em julho de 2019, parecia que o jogo tinha acabado. Dessa vez era federal. Dessa vez não era Flórida. Dessa vez o mundo inteiro estava olhando. A possibilidade de julgamento era real. E julgamento significa nomes, significa exposição, significa que segredos saem das sombras. Epstein sabia demais. E então, antes de falar, ele morreu. Some breaking news right now. Disgraced financier Jeffrey Epstein has taken his own life. The big story of the morning, breaking news. Disgraced multi-millionaire Jeffrey Epstein has died by suicide. Vamos organizar os fatos friamente. Ele já havia tentado suicídio semanas antes. Foi colocado sob vigilância especial. A vigilância foi retirada. Seu companheiro de cela foi removido. As câmeras da ala falharam. 2 guardas dormiram e registros foram preenchidos depois. Em qualquer outro contexto, uma dessas falhas já seria grave, não é mesmo? E aqui nós tivemos todas, na mesma noite, com o mesmo prisioneiro. Isso não é azar. Isso é improbabilidade estatística. E improbabilidade extrema costuma indicar intervenção. A câmera que não viu. Câmeras são frias. Elas não dormem, não sentem pena. Elas não se distraem. Elas são um objeto inanimado programado apenas para uma coisa: gravar. Mas naquela noite, as câmeras não gravaram. Falha técnica. Essa foi a explicação. Agora uma pergunta simples. Quantas vezes as câmeras daquela ala falharam antes? E por que justamente naquela madrugada, quando o homem mais perigoso para a elite estava sozinho? O legista oficial declarou suicídio por enforcamento, mas um patologista contratado pela defesa questionou as conclusões.
Fraturas específicas no pescoço são mais comuns em homicídios do que em suicídios em homens da idade dele. Isso não prova assassinato, mas também não elimina dúvida. E em casos assim, dúvida é tudo. Agora, uma outra pergunta. Quem tinha medo de um julgamento? Vamos ser diretos. Se Epstein fosse julgado, os nomes iriam surgir, nomes grandes, nomes globais. Alguns desses nomes já apareceram em documentos e depoimentos, inclusive. Outros talvez nunca saberemos. Um julgamento público poderia destruir reputações internacionais, arruinar carreiras políticas, abalar estruturas econômicas. E agora uma pergunta incômoda. Para quantas pessoas a morte dele foi conveniente? Conveniência é coincidência? Quando algo beneficia muita gente poderosa ao mesmo tempo, chamamos de quê? Coincidência? Ou interesse alinhado? Epstein morto significa sem delação, sem interrogatório prolongado, sem exposição televisionada, sem novos acordos judiciais. Significa silêncio permanente. Então, poucas semanas depois, o mundo mudou de foco. Outras notícias dominaram, o escândalo esfriou, a indignação pública diminuiu, e o caso virou mais um arquivo encerrado. Mas a sensação ficou, e a sensação de que algo foi interrompido. Não é a primeira vez que um caso sensível termina antes do topo ser alcançado. Testemunhas desaparecem, documentos somem, investigações perdem força. A história mostra que quando interesses muito grandes estão em jogo, o sistema se ajusta, ele se reorganiza, ele se protege. Agora, nas últimas semanas, tivemos documentos expostos, pessoas influentes envolvidas, mas eu te pergunto, isso é o suficiente para que as pessoas sejam punidas? É o suficiente para que o caso seja concluído? Então agora eu venho com mais uma pergunta. O sistema falhou ou ele funcionou? Essa é a pergunta central. Se o objetivo era manter Epstein vivo para o julgamento, o sistema falhou miseravelmente, não é mesmo? Mas se o objetivo era impedir que ele falasse, então o sistema funcionou perfeitamente. Qual das duas hipóteses parece mais coerente para você? A ilha foi vendida. Os processos continuam fragmentados. Ghislaine Maxwell foi condenada. Mas e a rede? A rede nunca foi totalmente exposta. E talvez nunca seja, porque redes de poder não são estruturas frágeis. Elas são resilientes. Elas absorvem escândalos. Elas sacrificam peças, mas preservam o tabuleiro. O problema não é apenas o que aconteceu com Epstein. O problema é o que isso revela sobre as instituições. Se um prisioneiro federal de altíssimo risco pode morrer sob vigilância máxima, o que isso diz sobre o resto? Sobre os outros casos? Sobre os outros erros? Quantas falhas são realmente falhas? E quantas são decisões invisíveis? E então essa é a narrativa oficial. Suicídio. Caso encerrado. Guardas punidos administrativamente. Sistema reformado. Mas confiança não se restaura com comunicados. Confiança exige coerência. E coerência aqui nesse caso não houve. A pergunta que ecoa no mundo todo. Jeffrey Epstein morreu. Isso é fato. Mas o que morreu junto com ele? As provas? Os nomes? As conexões? Ou a chance de descobrir até onde o poder realmente vai para se proteger? O que realmente assusta talvez não seja a teoria de assassinato, talvez não seja a conspiração, talvez o mais assustador seja algo mais simples, que o sistema pode falhar exatamente quando é mais necessário, e ninguém pode fazer nada, porque se foi incompetência, é aterrorizante, e se não foi, é ainda pior. Uma câmera apagada, 2 guardas dormindo, um prisioneiro sozinho, um mundo cheio de suspeitas. Você pode aceitar a versão oficial. Muitos aceitaram, inclusive, mas existe uma diferença entre aceitar e acreditar. E talvez a pergunta real nunca tenha sido: Epstein se matou? Talvez a pergunta correta seja: quem precisava que ele morresse naquele momento? E se a resposta foi desconfortável demais, talvez por isso ela nunca venha à tona, porque algumas histórias não terminam, elas são encerradas, interrompidas, e quando algo é encerrado à força,
normalmente é porque estava perto demais da verdade. E a verdade, às vezes, é a coisa mais perigosa do mundo. Se você ficou até aqui e gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, assim você não perde os próximos conteúdos que estão por vir. Obrigado por estar aqui comigo hoje e até o próximo vídeo.